Oi, sou Diana, tenho 18 anos e sou bailarina. Eu não tive infância, porque dos 5 aos 11 anos eu estava no balé. No começo, eu me lembro, me colocavam na barra, eu chorava, eu dizia para minha mãe que eu não queria. Mas depois de mais ou menos uma semana, eu percebi que na verdade eu gostava muito disso e queria continuar fazendo. Depois, aos 11 anos, eu entrei na escola de balé em São Petersburgo e aos 15 anos eu já vim para cá estudar e desde os 15 anos eu estou aqui até agora. No início sentia falta dos meus pais, mas agora não tanto, pois não tenho tempo para sentir saudade. Agora dá para ligar tranquilamente pelo Viber, conversar por videochamada. Isso facilita muito. Não sei, eles reagiram de forma bem tranquila e disseram: se o balé é tão importante para você, pode ir. Não há diferença, pois em São Petersburgo e aqui aprendemos pelo mesmo método. Lá as circunstâncias não deram certo. Os professores estavam sempre mudando, sempre havia reclamações. Então percebi que se não saísse dali, acabaria deixando o balé de vez. Eu não sabia que eu ficaria aqui, mas quando vim para Minsk pela primeira vez, gostei muito daqui. Gostei do colégio, dos professores e do bom tratamento desde o início. Achei que aqui as coisas poderiam dar certo. Sim, no início foi assustador. Não era tanto sobre os professores, mas eu temia mais como as meninas me tratariam. Porque, afinal de contas, no balé temos uma concorrência bem séria. Sim, às vezes acontece de você estar dançando e nos bastidores as pessoas estarem falando de você. Dizem, ela é desajeitada, ela é gorda ou algo assim. Mas nunca aconteceu de rasgarem figurinos ou colocarem vidro nos protetores de dedo. Isso nunca aconteceu. Nunca mesmo. Essas sapatilhas só duraram 2 meses comigo porque o terceiro ano tem muita carga de trabalho. Elas ficaram comigo por pouco tempo. Normalmente uso 2 pares por ano. No teatro, geralmente usam mais pares. Acho que este ano vou comprar muitos pares. Sim, isso é muito caro. Porque só um par de sapatilhas de ponta custa 260 rublos. Eu sei que um tutu pode ser costurado por $400, se não for mais caro. Bem, este mês eu comprei protetores de dedo por 180 rublos. Ainda preciso comprar uma meia calça, que custa mais 30 rublos. Sapatilhas mais 30 rublos. E isso sem contar as redinhas, grampos, presilhas, elásticos, essas coisas. E também tem o esparadrapo incluso nisso. É algo indispensável. Aqui quase sempre fico com bolha. Depois eu cubro com um curativo. Aí o curativo faz uma bolha aqui. E desse outro curativo aparece uma bolha aqui. No último fim de semana, tive uma bolha tão grande que sangrou e ficou em carne viva. Você move os braços, mas na pirueta não os usa para puxar, apenas gira os ombros. Isso. Agora você ficou, apesar de não ter terminado. Mas agora você ficou de pé mesmo. Por favor, comece com a outra perna. Sim, as crises de nervos são muito frequentes. Até mesmo este ano já aconteceram, mas na maioria das vezes isso acontece porque você se esforça, trabalha e ninguém percebe. Depois disso você pensa, será que sou necessária aqui? Será que sou necessária nessa profissão? E você pensa, talvez seja melhor sair? E depois, no dia seguinte, depois de uma noite de sono, você entende que não. Eu nunca vou sair daqui, mas geralmente as pessoas só deixam o balé por causa de alguma lesão. Não, nunca quebrei nada, mas em algum momento, eu lembro, acho que foi no 9º ano. Por causa das cargas intensas, tive uma fratura por estresse no 2º metatarso do pé. Não sei, agora, de lesão, só esse osso acessório na articulação do tornozelo. Mas ela só aparece em bailarinas, ela fica bem aqui. Ela fica tipo um pequeno ossinho extra. E quando você estica o pé, ela não deixa a articulação se estender completamente. Ou seja, se nessa perna eu sinto que consigo estender, nada me impede, mas na perna direita eu não consigo fazer isso. E no começo do ano meu pé doía muito. Cheguei a colocar as sapatilhas de ponta na aula, mas não conseguia saltar devido às fortes dores. E tive que ir ao médico, fazer exames. Depois disseram que eu realmente tenho um osso extra. Bom, dá pra viver com isso, mas também dá pra tirar, fazer uma cirurgia simples. Naquele ano teve um momento em que eu comecei a ter muito medo. Estávamos em um ensaio no teatro. Os meninos que deveriam me segurar estavam conversando e se distraíram um pouco. Me pegaram mais ou menos nessa altura do chão
Eu fiquei muito assustada. Pensei, se não tivessem me pegado, o que teria acontecido? Meninas têm distúrbios hormonais, meninos sentem dores nas costas. Os cotovelos e ombros saem do lugar, entre outros. Os meninos, principalmente, sentem dores nas costas e nos joelhos, porque quando eles nos levantam, primeiro eles se agacham e depois nos levantam para cima. Eu acho que isso é uma carga muito grande. Se eu saísse do balé, eu gostaria de ser aeromoça. Esse provavelmente é o meu sonho. Mas provavelmente nunca vou realizá-lo, só se fosse por lesão. Aceitaria isso como algo natural. Eu entenderia que se eu não quisesse me machucar ainda mais, e se eu, por exemplo, dançasse sentindo dor, provavelmente eu não conseguiria. Eu acho que mesmo assim eu acabaria desistindo. A pergunta mais boba: você sabe fazer espacate? Ah, ou então perguntam, não dói ficar nas pontas? Ou então, nossa, vocês realmente pulam assim na pontinha dos pés? Sim, realmente pulamos na ponta dos pés. Aí vocês comem alguma coisa? Vocês se alimentam só de ar? Ontem à noite eu comi batata frita. Todo mês a gente tem que, ir se pesar no começo. Porque se a gente estiver acima do nosso peso, não deixam a gente fazer as elevações por cima da cabeça no Paz de Deu da aula de balé clássico, talvez seja para poupar os meninos. Nem sei direito. Inessa Anatolievna diz, primeira Daja. Mas que primeira Daja sou eu? Não sei com quem vou ficar, porque Egor faz de um jeito e Maxim de outro. Mas aqui a gente faz do jeito teatral. Podemos nos adaptar a qualquer situação. Disseram para ficar com esse, fiquei e trabalhei. Amanhã será outro. Aí você se adapta de novo. Assim você aprende mais rápido os hábitos de cada um. Dependendo de com quem for ficar, já saberá o que fazer. Na verdade, é o contrário. Tudo o que é feito, tudo isso... Quando você se forma na escola e chega ao teatro, você não é ninguém. Ou seja, no teatro você vai ter que mostrar de novo quem você é e do que é capaz. Porque escola e teatro são como o céu e a terra. Eles não estão ligados um ao outro, mas o principal sonho, provavelmente, é se formar bem, com dignidade. Não tenho exatamente aquele sonho de me tornar uma primeira bailarina. Isso é mais um objetivo. Normalmente, todos, ao se formarem na escola, ficam uns 5, 4 anos no corpo de baile, assim como todo mundo. E só depois começam a progredir. Mas nem sempre é assim. Isso depende provavelmente da pessoa. Depende da habilidade de assimilar material novo. Porque na escola, por exemplo, a gente se prepara para um espetáculo durante meio ano, 5 meses, e no teatro não é assim. Lá, acontece que você chega para o ensaio e no máximo pode ter 3 ou 4 ensaios antes da apresentação. A nossa arte é assim, a gente não pode falar no palco. Nós, por exemplo, usamos alguns gestos simples, tipo assim, abrindo as mãos, e aí já surge a pergunta, por quê? Quando bailarinos mostram 2 dedos para cima, estão jurando amor. Mas a gente aprende isso nas aulas de interpretação. Todos os balés são sobre o amor, nem precisa adivinhar nada. Com uns 15 anos, quando você começa a subir no palco aos poucos, você entende que tudo o que você fazia na sala, todo esse esforço, dedicação, é tudo para subir no palco e simplesmente amar o que você faz. Você ama dançar, não ficar na barra. Um papel realmente sério foi naquele ano, quando eu dancei como marcha do balé O Quebra-Nozes. Quando subi ao palco do teatro sozinha pela primeira vez... É uma sensação completamente diferente do que no colégio. Primeiro, quando você entra no palco do teatro, você olha para trás e percebe que lá está escuro, não tem ninguém lá. E no colégio você vê cada pessoa, às vezes até consegue perceber as emoções delas, por exemplo, como alguém reage ao que você fez. No teatro é diferente, dá vontade de criar e dançar. Eu consegui um estágio no Teatro Bolshoi assim. Yuri Antonovich Troyan veio até a nossa aula de balé clássico. Ele chega, observa as meninas e, após a aula, apenas diz quem vai levar para o estágio. Lá, agora, 10 pessoas foram selecionadas, mas em abril podem dizer que só 5 ficarão. Nós nos aposentamos aos 40 anos. Mais ou menos.
Poucos conseguem realmente admitir o momento em que precisam ir embora. Simplesmente dizer para si mesmos: pare, na minha opinião, isso está errado. Ainda assim é preciso dar espaço para os mais jovens, porque há muitos jovens e a gente ainda quer dançar. Você chega ao teatro, está cheia de energia, com tanta vontade de aprender algo novo, mas simplesmente não te dão oportunidade, porque lá estão os mais velhos, que na verdade já deveriam estar se aposentando. Sim, isso depende do teatro, mas de modo geral, os bailarinos não têm um salário fixo. Ou seja, nosso salário depende de quanto e do que você dançou naquele mês. Se você fica lá, claro, sem fazer nada, o salário vai ser muito menor do que, por exemplo, daqueles que dançam ativamente. Mais ou menos, eu nem sei ao certo. Bem, uns 700 rublos por mês. Eu acho que isso não é nada. Considerando quanto a gente trabalha, quanto esforço a gente gasta, são 8 horas por dia, às vezes até mais, então eu acho que isso é muito pouco. Eu acho que o balé bielorrusso está em um nível alto, porque no teatro tem muitos espetáculos variados, tanto clássicos quanto modernos. E eu acho que isso é muito interessante e muito útil para os próprios artistas. Não só dançar o clássico, mas também alguns balés contemporâneos. Ser uma bailarina de 18 anos é muito difícil, porque você não é como todo mundo. Você não é tão aceita na sociedade. Eu tenho 18 anos e lá me perguntam: ah, você tem 15 anos? É difícil. Daqui a 10 anos eu me vejo pelo menos com um filho, talvez, quem sabe, como solista de um teatro, algo assim. Sim, na profissão, com certeza.